E aí, quebradores de teclado, jogadores de controle na parede, tudo certo com vocês? Eu sou o Cabra Motorizado e é o seguinte, no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de do pior para o melhor. E de acordo com a nossa votação, o vídeo passado foi do pior para o melhor Crash Bandicoot, vou deixar na descrição o link para o vídeo. Então o de hoje será um do pior para o melhor da série Versus da Capcom. Antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos, tá? Algumas coisinhas básicas. Primeiro de tudo, que é o mais óbvio, eu vou estar analisando gameplay, gráficos, dificuldade e personagens, como eu analiso em todos. Segundamente, deu no total de 9 jogos, então será um top 9 do pior para o melhor. Terceiro, que é uma constatação. Alguns jogos não vão estar presentes nessa lista, e alguns têm seus motivos. Por exemplo, os jogos que não vão estar presentes são Tatsunoko vs Capcom, Street Fighter Cross Tekken, SNK vs Capcom, Super Puzzle Fighter, Namco vs Capcom e Avengers vs X-Men. Por que esses jogos não estão presentes? O Tatsunoko vs Capcom não está presente por conta que ele não teve participação da Marvel no projeto. O Street Fighter Cross Tekken ele não tá presente nesse vídeo por conta que eu não consegui jogar o Street Fighter Cross Tekken, então eu tive que tirar ele dessa lista, mas eu colocaria ele como um extra. O SNK vs Capcom ele não tá nessa lista por conta que ele também não teve participação da Marvel no projeto. O Super Puzzle Fighter, mesmo que ele seja um crossover entre os jogos assim, da Capcom, eu não coloquei ele na lista porque ele é um crossover entre os jogos da Capcom e eu queria fazer um crossover mais de fora, assim, sabe? Então é porque ele não teve muita participação da Marvel no projeto. O Namco vs Capcom eu não coloquei porque é quase impossível de jogar esse jogo. Eu também colocaria ele como um extra. E o Avengers vs X-Men eu não coloquei ele porque ele não é oficial. Mesmo ele sendo um jogo que teve uma parceria, ele teve o envolvimento da Marvel e também da Capcom, ele não é oficial, galera. Ele é uma fangame feita pelo Zvitor, se eu não me engano. Uma gameplay muito boa, posso até trazer vídeo se caso duas pessoas queiram, eu posso trazer um vídeo sobre. Agora chega de enrolação e vamos lá. Em nono lugar fica Marvel vs Capcom Infinite. Esse jogo ele é o jogo mais recente do Marvel vs Capcom. Ele foi lançado em 2019, se eu não me engano. Ele já tem uns anos que ele foi lançado. Acho que uns 7 anos, foi 7 anos atrás que ele foi lançado. Em questão de gameplay, ele tem aquela fórmula clássica de Marvel vs Capcom, né, de você poder voar, fazer várias coisas, ele é bem divertido na gameplay. Os gráficos, ele é graficamente bem bonito, por causa que... ele é graficamente bem bonito. Em questão de dificuldade, ele é um jogo que eu achei com uma dificuldade moderada, não achei ele impossível de difícil. E em questão de personagens, esse jogo ele pesa muito, porque ele coloca muito personagem que ninguém pediu pra estar no Marvel vs Capcom, como o Ultron, a Capitã Marvel e entre outros. Por que esse jogo fica em nono lugar? Porque ele não é necessariamente ruim, é que comparado aos outros que são astronomicamente bons, ele fica muito abaixo, porque ele não tem a essência que os outros tiveram, então por isso que ele fica muito abaixo. Em oitavo lugar fica o jogo The Punisher, o beat'em up do The Punisher. Não é o The Punisher de PlayStation 2, é o beat'em up do The Punisher pra arcade. Ai, mas esse jogo não faz parte da série Versus da Capcom. Eu quis colocar esse jogo porque ele foi a primeira parceria da Marvel com a Capcom, então eu achei que valia a pena citar ele. Esse jogo ele fica em oitavo lugar, ele é um beat'em up do The Punisher, que você pode jogar o Player 1 de The Punisher e o Player 2 de Nick Fury. Ele é um jogo beat'em up bem divertido, ele é o meu segundo beat'em up favorito, ficando atrás só de Cadillacs and Dinosaurs, que é o meu beat'em up favorito. Posso até fazer vídeo pro Despoeirando Jogos, desses que eu falei agora. Inclusive eu quero voltar com o Despoeirando Jogos. Mas enfim... Em questão de gameplay, ele é um jogo com uma gameplay bem divertida, que você pode ficar alternando entre aquele andar e bater, e também você pode alternar entre um jogo de tiro no estilo Contra, só que com a câmera mais alternada e diferente. Em questão dos gráficos, ele tem uma pixel art muito bem feita. Os gráficos eles são simples, mas são bem feitos. Eu achei que são bem bonitinhos os gráficos. Em questão de dificuldade, ele é um jogo que a dificuldade é desafiadora, mas ele é legal de jogar. Ele é tipo Friday Night Funkin', que é difícil, mas é muito divertido. E em personagens, esse jogo só tem 2 personagens jogáveis, que é o The Punisher e o Nick Fury. Mas os bosses desse jogo, ele tem uns bosses bem desconhecidos, mas ele é bom pra apresentar mais personagens pro universo Marvel. Porque, querendo ou não, o universo do The Punisher é um universo bem desconhecido pro universo Marvel. Mas ele tem personagens também bem conhecidos, como o Wilson Fisk. Quem mais que ele tem de personagem lembrável? Vai que eu me lembro agora só o Wilson Fisk. Ironicamente eu não me lembro dos personagens não lembráveis. Mas um que com certeza vale a pena citar é o Wilson Fisk, que é o boss final do jogo. Se eu não me engano, ele é o boss final. Em sétimo lugar fica o Marvel Super Heroes vs Street Fighter.
Esse foi o, entre aspas, primeiro verdadeiro Marvel vs Capcom, porque ele é um Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Esse jogo ele adiciona personagens dos Vingadores, entre outros, pra acompanhar a galerinha dos X-Men nesse jogo do Street Fighter. E também que ele adiciona alguns personagens do Street Fighter que não estavam presentes no X-Men vs Street Fighter. Só que é só isso, ele é literalmente o X-Men vs Street Fighter com personagens novos, ele não adiciona quase nada de diferente. Ele só repete, inclusive todos os personagens são reciclados dos antigos Marvel vs Capcom. Por exemplo, o Zangief, o Dan e a Sakura são do Street Fighter Alpha 2, enquanto o Homem de Ferro e o Homem-Aranha são do Marvel Super Heroes. Não tem variação nenhuma, eles são todos iguais. Por isso que pra mim ele fica no 7, porque ele é um jogo bom, mas só que ele é reciclado do X-Men vs Street Fighter. Falando no dito cujo, em sexto lugar fica X-Men vs Street Fighter. X-Men vs Street Fighter é um puta de um jogo, ele foi, acho, o primeiro estouro de Marvel vs Capcom, porque ele meio que fundiu a equipe de super-heróis da época, que era X-Men, com o jogo da época, que era Street Fighter, que na época tava acho que no Alpha 2, se eu não me engano. Esse jogo ele é lindo, ele é maravilhoso. O sistema de troca de personagem ele é muito bem trabalhado, onde você pode alternar entre as lutas, fazendo até mesmo combos de equipes. Os especiais que você pode fazer dois ao mesmo tempo. Dá pra jogar com o Ryu com duas variações, que é o Ken Mode e o Akuma Mode. A seleção de personagens é toda muito boa. Wolverine, Gambit, Tempestade, Ryu, Dhalsim, Ken, é uma seleção muito boa de personagens. E também porque esse jogo, ele é bem divertido, ele nos daria uma pontinha do que seria Marvel vs Capcom. Ele é a pontinha do iceberg de Marvel vs Capcom, porque a camada do meio é o Marvel Super Heroes vs Street Fighter e e depois nós temos os outros 3 Marvel vs Capcom, 4 contando com Infinity. Agora, em quinto lugar, fica Marvel Super Heroes. Agora a gente começa que o bagulho vai ficar sério. Marvel Super Heroes, o segundo jogo canônico da série Versus de Marvel vs Capcom. Se bem que não dá pra considerar a série Versus canônica, né, meu filho? Aí fica difícil também, né? Mas, enfim, continuando. Marvel Super Heroes, ele foi um jogo que ele era um jogo de luta entre os Vingadores e também personagens que não são dos Vingadores, diga-se de passagem, que ele traz personagens bem legais pro jogo, por exemplo, Homem-Aranha, Hulk. Em questão de gameplay, ele é um jogo com uma gameplay bem fluida, bem rápida, bem divertida, no maior estilo Street Fighter 2 Turbo. Em questão de gráficos, ele é um jogo que ele é lindo, que pixel art bonita do cacete esse jogo, na moral. Ele é uma pixel art muito bem feita, na moral. Que pixel art linda esse jogo tem, meu Deus do céu. Em questão de dificuldade, é um jogo bem difícil, eu achei que a dificuldade bem grande. E em questão de personagens, ele escolhe muito bem os personagens. Tendo personagens de Children of the Atom, mas também personagens novos. Por exemplo, de Children of the Atom nós temos o Juggernaut, o Wolverine. E em questão dos personagens agora, os novos, temos o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, Shumagorá, Blackheart, Capitão América, Hulk, vários novos. Ele é um jogo bem divertido, os bosses finais desse... e também tem os dois personagens secretos, que é o Victor Von Doom e o Thanos, que são os bosses do jogo. Cada Marvel vs Capcom tem um boss, eu esqueci de citar. O boss do Infinity é o MODOK, o boss do Marvel Super Heroes e do X-Men vs Street Fighter é o Apocalypse, e o boss do Marvel Super Heroes é o Thanos, junto também com o Victor Von Doom. Agora a gente vai para o quarto lugar, que é X-Men Children of the Atom. Nossa, X-Men Children of the Atom é um jogo muito bom. Ele é muito bom porque ele foi o primeiro jogo da série Versus, ele foi o que iniciou tudo isso. Então ele é bem novo, mas só que ele é novo do jeito bom, porque ele traz muitas coisas boas pra nós. Por exemplo, ele nos mostra a pixel art linda. Em questão de gameplay, ele tem uma gameplay bem fluida e bem rápida, com elementos do Street Fighter. E dá pra ver que ele é bem, segue a fórmula de Street Fighter, mas só que bem com os próprios elementos de X-Men, fundindo os poderes com os golpes de luta, tipo o Ciclope fazendo uma espécie de Hadouken com os lasers. Os gráficos, ele é um jogo com uma pixel art muito bem feita, muito bem trabalhada, muito linda, muito bela, muito tudo. Em questão de dificuldade, a dificuldade dele é muito difícil, na moral, deve ser o mais difícil dessa lista, principalmente na luta contra o Magneto, que bom, o Magneto, no vídeo do Velberan, que o Velberan fez um vídeo dos bosses mais difíceis dos jogos de luta, o Magneto, ele tá nesse vídeo e pelo que ele fala, o Magneto é o demônio nesse jogo. Eu posso até trazer uma gameplay de X-Men Children of the Atom, mas não garanto que eu vou zerar o jogo.
Em questão de personagens, ele traz os X-Men junto com os vilões, mas só que ele traz personagens muito bem escolhidos, como por exemplo, Homem de Gelo, Colossus, Wolverine, Magneto, Juggernaut, Samurai de Prata, Sentinela, mas ele também traz um personagem secreto, que é o Akuma, que, o Akuma nesse jogo, ele é outra coisa, o Akuma nesse jogo. Indo agora, a gente vai entrar no top 3. Em terceiro lugar fica Marvel vs Capcom 1, o primeiro da quadrilogia Marvel vs Capcom. Esse jogo ele é espetacular, já vou logo dizendo, ele é mais espetacular que o Homem-Aranha, não ironicamente. Em questão de gameplay, ele tem uma gameplay bem mista, porque ele adapta os personagens do Street Fighter com os do Marvel vs Capcom, mas não fica com os personagens do Marvel Super Heroes e do X-Men Children of the Atom, mas não fica um bagulho muito maçante, muito triste, muito ruim. Não, ele fica um bagulho bem divertido. Além também do fato de que ele é um jogo muito divertido, porque, como eu falei, ele é bem frenético, bem rápido. O boss, que é o Oslof, que é a fusão do Magneto com o Xavier, é um boss muito desafiador e muito legal também. Ele é um jogo maravilhoso, resumindo. Em questão dos gráficos, ele tem uma pixel art bem bonita, porque ele é os gráficos dos jogos anteriores com a pixel art do Street Fighter Alpha, que eu já falei que é linda a pixel art do Street Fighter Alpha. Na dificuldade, ele é um jogo com uma dificuldade bem desafiadora, é um jogo bem legal de difícil, a dificuldade não é maçante, mas também não é chata. Em questão dos personagens, os personagens são muito bem escolhidos, porque ele traz novos do Street Fighter e também novos do universo Marvel, por exemplo, o Dan, a Sakura, o Venom, o Capitão Comando, o Jim, ele traz um monte de personagem muito maneiro. O Mega Man, não podia esquecer de citar o Mega Man. Inclusive eu posso até fazer uma série de Mega Man vs Street Fighter, caso vocês queiram. Em segundo lugar fica Marvel vs Capcom 2. Agora vai chegar a hora que os fanboys vão me xingar nos comentários, porque eu não botei Marvel vs Capcom 2 em primeiro lugar. Eu já vou logo avisando, Marvel vs Capcom 3 é sim melhor do que Marvel vs Capcom 2. Marvel vs Capcom 2 ele é um jogo espetacular. Que jogo gostoso. Eu joguei muito Marvel vs Capcom 2, eu joguei muito, na moral. Eu juro por Deus, Marvel vs Capcom 2 eu joguei muito esse jogo. Em questão de gameplay, ele tem a gameplay a mesma forma, só que ele é bem mais frenético e mais enérgico, porque é uma suruba a tela, porque é três lutando junto, aí você fica alternando, fazendo combo, ai que delícia. Em questão de gráficos, a pixel art dele é bem bonita, além dos gráficos de cenário, que ele é uma renderização 3D, além do boss final, que é muito bem feita a arte dele. Em questão de dificuldade, a dificuldade dele, ele é meio fácil até, ele não diria que ele é lixoso de fácil, mas ele também não é muito difícil. Eu não diria que ele é lixoso de fácil, mas ele também não é extremamente difícil, eu falei errado. Mas, cara, ele é um jogo bem maneiro. Em questão de personagens, ele traz todos os personagens dos jogos Marvel vs Capcom, todos os anteriores, exceto os secretos e o Norimaru. Mas ele é bem divertido. Ele traz também personagens novos como a Ruby Rose, a personagem de Resident Evil que eu esqueci o nome agora, que me desculpa, Vika Tamari, mas eu me esqueci. Da personagem de Resident Evil, esqueci de citar ela. Mas ele é bem maneiro esse jogo. Em primeiro lugar fica Ultimate Marvel vs Capcom 3. Eu já vou logo avisando, ele é melhor Marvel vs Capcom. Ele é um jogo divertido, bonito, bem feito, história maravilhosa, personagens incríveis, nossa. Em questão de gameplay, a gameplay dele é aquela fórmula clássica dos Marvel vs Capcom antigos, só que com aquela pitadinhazinha de coisa nova, com vários personagens incríveis. Em questão de gráficos, ele é lindo graficamente, porque ele é uma mistura de 3D com quadrinhos, então fica aquele efeito de quadrinho com aquele 3D, que daí fica bagulho, uma linha preta muito bonita, que coisa linda, fica parecendo um aquatinho. Em questão de dificuldade, a dificuldade dele é uma dificuldade bem aceitável, é uma dificuldade bem fácil, não é muito difícil, exceto que o Galactus é um boss desgraçado. Em questão de personagens, ele nos mostra um monte de personagem incrível, cara. Nossa, Dante, Magneto, Modok. Nossa, Cristo, é muito personagem maneiro. Conclusão, esse jogo é incrível. Ultimate Marvel Capcom 3 é facilmente o melhor. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, comenta. Eu sou a Cabra Motorizada, adeus e tchau.